Nesta parte agora, a gente vai ver por que a gente ficou estudando tantos sistemas de equações diferenciais quanto aquela parte de diagonalização de matrizes. A diagonalização de matriz vai ajudar a gente a resolver esses sistemas de equações diferenciais. Então, só voltando aqui o que a gente tinha, era o problema de concentração de álcool no estômago e depois a concentração de álcool no sangue. E eles eram dados por essas equações diferenciais aqui. A derivada da concentração de álcool no estômago no tempo era menos uma constante vezes a concentração dele, e a concentração no sangue era essa constante que vinha lá do estômago, menos o que ela sai, tá? O que sai que é eliminado. Então, se você pegar KE igual a 2 e K igual a 1,2, a gente pode escrever isso aqui como um sistema matricial. X ponto é igual a x, onde x é igual às duas variáveis, o x ponto é a derivada delas, e esses aqui é a matriz dos coeficientes dessa equação. Então, menos 2, 0, 2, menos 1,2. Como você está vendo, essa não é uma matriz diagonal, o que faz com que seja um pouquinho mais difícil de resolver. Então, você pode estar se perguntando por que fazer todos esses cálculos para diagonalizar matrizes. E a resposta é que vai servir para desacoplar as equações diferenciais em um sistema de equações diferenciais. O que isso significa? A gente olha novamente para esse sistema, a gente vê que ele é acoplado, ou seja, aqui nesse caso tem algo do estômago na equação do sangue. Aqui não tem nada, essa aqui na verdade não depende nada da equação no sangue, mas essa aqui depende da equação no estômago. Então, a gente diz que ela vai ser desacoplada se a gente conseguir uma equação que só tem elementos de uma variável em uma das equações e elementos de outra variável nas mesmas. Essa aqui não, essa aqui é acoplada. Bom, a diagonalização das matrizes vai desacoplar essas duas equações diferenciais, que vai fazer com que seja possível resolver. Então vamos lá. Como é que isso vai se aplicar à modelagem de álcool no estômago e no sangue? Lembrando que a forma matricial é essa aqui, né? Então o que a gente tem que fazer é calcular os autovalores da matriz A. Para diagonalizar, a gente tem que calcular os autovalores e os autovetores dessa matriz A. Então lembra, tira da diagonal lambda e calcula o determinante. Então vai ficar isto vezes isto, menos zero. Então você vai ter esse produto aqui, igual a zero. Não precisa abrir numa equação do segundo grau, basta resolver que isso aqui, lambda tem que ser menos 2 ou lambda tem que ser menos 1,2. Então a gente tem esses dois autovalores. Em seguida, a gente vai calcular os autovetores. Só lembrando que o que a gente faz? Para o lambda 1 é igual a menos 2, a gente tira da diagonal principal 2, tá? Então vai ficar menos 2, tira menos 2, vai ficar menos 2 mais 2, 0, menos 1,2 mais 2, 0,8, vezes isso aqui. E a gente vai conseguir que a equação que 0 é igual a 0 e 2 alfa 1 mais 0,8 beta 1 é igual a 0. Que você pode isolar o alfa 1, vai ficar menos 0,4 beta 1. Ou você poderia também isolar o beta 1 em função de alfa 1. Ficaria menos 1 sobre 0,4. Né? Então você pode colocar assim, tá? Isolar o alfa 1 em termos do beta 1 e vai ficar com essa equação, com esse autovetor aqui. Lambda 1 é igual a menos 1,2, você tira menos 1,2 aqui da diagonal principal, vai ficar menos 2 mais 1,2 dá menos 0,8, menos 1,2 mais 0,2 dá 0, e que equações que você vai ter agora? Menos 0,8 alfa 2 é igual a 0 e 2 alfa 2 é 0. Ou seja, alfa 2 tem que dar 0. Então o que acontece aqui? O V2 vai ser 0 e beta 2, você pode colocar o beta 2 em evidência, porque o beta 2 está livre, né? Não tem nada zerando o beta 2. Vai ficar beta 2, 0, 1. O que você tem que fazer em seguida? A gente tem que montar a matriz P. Tá? Essa matriz P vai ser, a primeira parte dela vai ser o primeiro autovetor, tá? Menos 0, 4, 1, e o segundo 0, 1. Essa matriz tem inversa porque o determinante dela vai dar menos 0,4, menos 0, então diferente de 0. E a inversa a gente pode fazer por aquela fórmula que a gente viu antes. É 1 sobre o determinante, que já foi calculado, troca de lugar os elementos da diagonal principal e troca o sinal da diagonal secundária.
Tá? Se você dividir tudo por menos 0,4, dá 1 dividido por 0, menos 1 sobre 0,4 vai dar menos 2,5, o 0 continua 0, esse vai dar 2,51. Então você tem a matriz inversa também. A matriz diagonalizada vai ficar simplesmente os autovalores da matriz original. A gente sabe isso pelo teorema 2, ou pode fazer a conta também. E agora, o que a gente vai fazer com isso? O que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai ter que fazer um pouquinho mais de matemática matricial. Tenha um pouquinho de calma. X ponto é igual a x, a gente pode multiplicar pelos dois lados, pela esquerda, por p menos 1. Isso a gente pode fazer. Então aqui fica p menos 1 x ponto, p menos 1 a x. Agora a gente vai fazer a seguinte operação. Aqui no lugar... Tá, isso aqui eu só estou repetindo o que está aqui em cima, né? Mas no lugar entre o a e o x eu vou colocar um i, uma matriz de identidade. Isso a gente pode fazer. Só que a matriz de identidade é p vezes p menos 1, ou p menos 1 vezes p. Aqui ficou mais útil fazer assim. Então a gente vai trocar esse primeiro termo aqui, tá? Esse segundo termo aqui por isso aqui. Então vamos lá. Sabendo que este termo é a matriz diagonal, o p menos 1 vezes x ponto vai ficar então a matriz diagonal vezes p menos 1x. Ficou isso aqui. Quase acabando, então vamos ver como é que fica a equação para o caso da modelagem do álcool, né? Então x é igual a EC, o P é menos 0,4101, esse é o P menos 1, e vamos ver como é que fica agora. P menos 1 vezes x, que é esse pedaço aqui, vai ficar menos 2,50, 2,51 vezes EC, então vai ficar esta combinação aqui. O P menos 1 x ponto vai ficar simplesmente isso com a derivada, tá? Então não tem nada de novidade aqui. Agora a gente vai fazer a seguinte mudança de variável. Esse menos 2,5e eu vou chamar de x, e esse 2,5e mais c eu vou chamar de y. Lembra, essas eram aquelas mudanças de variáveis mágicas que a gente tinha. Elas vêm dos autovetores da matriz original, da matriz dos coeficientes da equação diferencial. Tá. P menos 1x, então vai ser esse y, que vai ser xy, e P menos 1 x ponto vai ser y ponto, x ponto, y ponto. Então isso aqui vai virar y ponto, e esse carinha aqui vai virar y. Então a gente vai poder escrever isso dessa forma, y ponto é igual a d vezes y. Muito mais simples, porque d é de matriz diagonal. Então assim, eu estou percebendo que vocês já devem estar meio cansados. Quem quiser vai tomar uma água, um café, e depois volta para essa parte aqui, tá? Bom, se vocês voltaram, se estão melhores, então agora veja como que ficou o sistema de equações diferenciais que a gente tinha. Em termos das novas variáveis, olha como que ele fica. X ponto e y ponto é d, lembra que d são os autovalores, x, y. Ou fica assim, então, x ponto é igual a menos 2x e y ponto é igual a 1 menos 1,2y. Olha que simples agora que ficou, com ele diagonalizado. Então agora o sistema está desacoplado e a gente vai poder resolver o sistema desacoplado. Então, se x ponto é menos 2x, lembra lá dessa parte de equações diferenciais de primeira ordem? X de t vai ficar azão, que é uma constante arbitrária, que é definida pelas constantes e pelas condições de contorno, e elevado a menos 2t. E como é que fica para o y ponto? Bzão é elevado a menos 1,2t. Então, o a e o b são constantes arbitrárias, a gente vai utilizar as condições de contorno para isso. Lembrando assim, bom, primeiro a gente vai voltar para o problema original, né, porque as condições de contorno estão todas em cima do e e do c. Como é que a gente faz para fazer isso? A gente sabe que p menos 1 vezes x é y, que é aquela transformação de variável que a gente fez. Se você multiplicar pela esquerda por p aqui e aqui, vai ficar p menos 1x é igual a py, ou seja, x, isso aqui é a matriz de identidade, é igual a p vezes y. Então, com isso, a gente tem uma relação entre o x e o y. Tá? Ele vai ser simplesmente o p, que é menos 0,4101 xy, e você tem aqui, ó, vai dar menos 0,4x, e o c vai dar x mais y. Então você simplesmente pega a solução geral que você tinha, do x, multiplica por menos 0,4,
e você soma as duas do x e do y para ter o c de t. Agora sim a gente pode aplicar as condições de contorno. Lá da primeira aula, da 51, era E de 0 igual a 1, C de 0 igual a 0. Então, aplicando as condições de contorno, E de 0 igual a 1 vai ficar menos 0,4 e elevado a 0, menos 0,4a elevado a 0 é igual a 1, então a é igual a menos 2,5. C de 0 é igual a 0, então vai ficar a mais b é igual a 0, b é igual a menos a, então b é igual a 2,5. E a gente tem a solução do problema. Então, E de t vai ser simplesmente E elevado a menos 2t, e C de t vai ser menos 2,5 e a menos 2t, mais 2,5 elevado a menos 1,2t. Os gráficos estão feitos aqui. Vocês podem ver que vai ser exatamente o que a gente tinha achado com o Python, lá no começo da aula 51, e acabou esse problema. O que vocês vão fazer depois vai ser um exercício de fixação com um problema semelhante. Até mais!